Bem, a nossa primeira conversa da noite de hoje é com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Nelson Chaves, que também é engenheiro ambiental. Doutor Nelson, é um prazer poder conversar novamente e agora num momento em que parece que a sua ideia decolou. Vamos ter o Parque de Belém? Boa noite a todos. Eu creio que sim, acho que a nossa tarefa, e quero inclusive neste momento agradecer a todos que ajudaram, porque eu tive na realidade um pensamento, uma ideia lá no ano de 1989, veja só o tempo. Você era vereador? Luta. Era vereador, era presidente da Câmara de Belém, então nós tivemos a oportunidade de lançar à sociedade a discussão da ideia de que Belém precisaria de um parque urbano, independentemente de ter a área do aeroclube ou não. Mas a área do aeroclube especialmente porque é a única área disponível no centro de Belém pela inadequação do local para esse tipo de atividade hoje. Lá no passado, hoje a Praça da República era o Largo da Pólvora, não é mais. Hoje é a Praça da República. Então as transformações urbanas Batista acontecem... Campos foi um cemitério. Exatamente. Então, na realidade, o que normalmente todos constataram é que a atividade de um aeroclube no local onde ele está, ele poderia ser levado para uma outra situação dentro da região metropolitana de Belém, sem prejuízo, inclusive, aos que lá operam, e a cidade ganha esse pulmão adjacente. É uma das raras capitais, se não a única capital brasileira, que dispõe de uma área de 60 hectares que pode ser destinada ao lazer da população. E eu quero chamar a atenção, quando se fala de lazer, que o lazer não é um parque de diversão. O lazer é um item da Constituição brasileira que assegura, e especialmente as populações mais pobres, o lazer que se confunde com a saúde, com a educação, com a previdência, com a segurança. Você sabe que hoje, por exemplo, há muita concentração em consultórios psiquiátricos. Os trabalhadores envolvidos na sua atividade diária precisam da área para esparecer a prática do esporte não competitivo, de maneira que não é como muitos ou poucos desejam parecer que ali é uma figuração, uma fantasia. Não, é um item assegurado em 4 artigos da nossa Constituição. No artigo 6º, no artigo 7º, no artigo 217 e 227. Ou seja, é um direito do cidadão o lazer. Então, nesse sentido, se nós pudermos conciliar a atividade, isso é absolutamente possível para levar a atividade dos táxis aéreos para uma outra área da região metropolitana de Belém, o parque está à disposição. Agora, conselheiro, isso é um discurso de quase 30 anos. O senhor conseguiu manter essa coerência nesse período todo. Mas me parece que agora houve algo novo. O governo do Estado comprou a ideia, assumiu a coisa. Eu acho que é exatamente esse ponto a ser destacado, com relevância, porque só houve a possibilidade dessa proposta não naufragar, não ser absolutamente abandonada pelo apoio da sociedade. E nós tivemos sempre o grande cuidado para não politizá-la, que seja realmente uma ideia que vai abranger a todos. E agora, neste momento, por questão de justiça, o governador Helder Barbalho assumiu a ideia e postula para o governo do Estado, que é quem poderia fazer isso. O ministro mesmo, quando o governador era ministro, sempre tentou ajudar e ajudou, mas ele não poderia reivindicar a área para o ministério. E agora ele assume a proposta integralmente, sabe absolutamente da coisa positiva para a nossa população, que será este parque, e todas as demandas agora, ou seja, todo o grupo que nos ajudou nisso, nós achamos que chegamos no nosso limite máximo, né? Convencer uma autoridade do porte do governador do Estado que é uma proposta correta, positiva, para o bem-estar da nossa sociedade. E, felizmente, graças a Deus, com a clarividência do governador, com a experiência pública, um homem que foi vereador, que foi prefeito municipal, ministro de Estado, está no governo do nosso Estado, jovem, uma liderança política jovem, ele consegue ver os frutos positivos que um parque desse vai dar para a sociedade, não só de Belém, mas da área metropolitana de Belém. Eu li alguma coisa que o governador esteve com a presidente da Infraero, isso porque precisa deslocar o aeroporto Protásio Lopes de Oliveira, que hoje lá existe, junto concomitante com o aeroclube. A ideia seria transferir esse aeroporto, segundo o governador, provisoriamente, para a área de Valdecante.
usaria a mesma pista de Valdecães com uma estação especial, só para eles, não é isso? Sim, é o que eu vi também, a proposta exatamente era essa. Na medida que vai haver o deslocamento do aeroclube, várias hipóteses surgem. Essa, inclusive, já pela informação que se tem, trabalhada pela própria Infraero, seria uma instalação que surgiria lá no aeroporto de Valdecães para essa operação. Então teria uma estação de passageiros diferente para a aviação de terceiro nível, para os táxis aéreos. Exatamente. E o governador, pela manifestação que fez na imprensa, vai cogitar no futuro para o aeroporto da região metropolitana, nesses aeródromos que estão sendo implantados. Uma área dentro da região que possa ser criado um novo... E o que Belém ganha? Uma área, como se diz, principalmente os fazendeiros no Marajó, de teso, numa área elevada, que não é encharcada, onde está hoje o aeroclube, para que os nossos projetistas, a sociedade se manifeste para o desejo. Eu, quando fiz a proposta, dizia o que vai ser feito lá. Eu dizia uma coisa assemelhada ao Parque do Ibirapuera em São Paulo, o Parque Vila Lobos, que era um lixão em São Paulo. Foi inaugurado por Mário Covas em 94. Esses fecham em determinado período do dia, mas você vai ao Rio de Janeiro, os arredores da Lagoa Rodrigo de Freitas, o aterro do Flamengo, e onde a população tem 24 horas. Então, alguns pequenos críticos, mas como você vai manter aquilo e nós vamos renunciar à nossa cidadania? Você encontra petróleo no quintal da sua casa e não explora porque vai sujar o muro. Nós somos incapazes de cuidar das nossas áreas livres para a população necessitada, usufruir delas. Nós temos que vestir esta capa de zelar pelas nossas... Conselheiro, resolvendo o problema da transferência do aeroporto Protásio e, consequentemente, do aeroclube, qual o segundo passo? A área pertence à aeronáutica. E aí? Uma parte, a aeronáutica, quero também fazer por uma questão de absoluta justiça. O diálogo respeitoso, franco, posso até dizer patriótico. Os comandantes da Força Aérea, especialmente os 3 últimos, e agora especialmente o Brigadeiro Ricardo, a forma elevada, vendo o interesse da sociedade que se superpõe a qualquer outro interesse de ordem particular, sabendo da necessidade de Belém ter uma área desse tipo. Há uma parte da aeronáutica que foi absolutamente favorável a esse projeto e a outra parte da Infraero. E você sabe que a Infraero passa um processo de privatização. Vários aeroportos da Infraero estão num pacote a serem leiloados. A área que é da Infraero é onde existe a estação. Pista, exatamente, onde existe a pista. A pista. A área da aeronáutica onde estão os hangares. Já há uma demanda ao nível de justiça para a retomada dessa área. Acho que na primeira instância, inclusive, já houve uma decisão favorável. E qual seria a ideia? Retomada, doada a área, como aliás ocorreu agora semelhante em São Paulo, com o Campo de Marte, que foi doado para o governo do estado, e aí começaria um projeto. Aí, Mauro, me permita, nós chegamos no nosso limite. Quer dizer, na hora que o governador do estado reivindica a área para o governo do estado, até por uma questão ética mínima, eu já não me arvoro a dar palpite. O governo do estado, certamente, liderado pelo governador, vai tomar as providências necessárias apenas para que a área a ser aproveitada seja do interesse da sociedade, que eu acho que é o desejo dele. Mas nós, na minha visão e daquelas pessoas todas, inclusive agradecer a você, este programa Argumento, que desde o início nos ajudou nesta luta, eu penso que nós chegamos no nosso limite. A partir daí, a bola passa, como se diz na gíria futebolística, para o governador, e as providências necessárias para essa concretização certamente demandarão dele, e acho que a sociedade de Belém, posso até ampliar, a sociedade paraense estará usufruindo de uma coisa muito positiva, uma melhoria da condição de vida da nossa população. Com a decolagem já quase marcada, a gente deseja uma boa viagem para o parque. Eu agradeço muito, é uma luta de todos. Ela não seria uma luta legítima se fosse só minha. Veja que nesses 30 anos, essas 3 décadas, né, ela só conseguiu ficar exposta, ficar sendo discutida, porque houve um amplo apoio da sociedade. Então aproveito o seu festejado programa de grande audiência para agradecer a todos os que anonimamente na rua, dando um abraço, e Nelson, como vai o parque? Hoje eu posso dizer, o parque está na demanda do governador do estado, e eu tenho certeza que nós, em breve espaço de tempo, estaremos festejando esta grande conquista para a cidade de Belém. Muito obrigado a você pelo apoio permanente a essa ideia. Conselheiro, vamos aproveitar essa conversa para falar de creche pública, que é uma ideia nova que o senhor expôs
inclusive mandou um ofício ao governador sugerindo que a escola Orlando Bittar, na Governador Zé Malcher, fosse transformada em uma creche pública. Primeira pergunta, creche pública não é uma missão do município? É verdade, mas eu sempre digo que em todas as modestas funções que eu ocupei, o carimbo principal que luto por ele é ser cidadão de Belém. Então, quando fiz uma carta, um ofício ao governador, eu me coloco ali como cidadão de Belém, cidadão do país. Por quê? Porque a creche pública no Brasil atende somente a 30% das crianças, e as 70% fora da creche. Nosso modelo está superado, está ultrapassado. Não dá conta de atender, e eu acho que o seguinte, o Brasil, eu vejo a discussão dos economistas, né, a respeito da nossa situação. Nós estamos com o Brasil como se fosse um ser humano com febre de 41 graus. O Brasil está na beira da convulsão por falta de ação na área social. Então eu vejo 3 pontos no nosso país, Mauro, absolutamente prioritários. Nós não podemos, eu sei que vai ser entrevistado o ex-ministro da Educação, o senador Cristóvão Buarque. Então a nossa preocupação é com a chegada do menino no mundo. Na hora que a igualdade que a Constituição prega, nós não podemos botar essa criança de 0 a 3 anos absolutamente desamparada. Que geração vai ser essa? Então o Brasil tem, além da obrigação constitucional das prefeituras, eu defendo que todos que possam fazer alguma coisa se mobilizem nesse sentido. Para mim não é uma ideia nova. Quero dizer que quando tive a honra de ser deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, lá tem uma creche escola. Isso era ano de 1991, portanto não é uma ideia oportunista, há uma tradição. A proposta minha é para que o próprio TCE tenha, na área da sua sede campestre, lá na 40 horas, uma área, como se diz, na linha vermelha. E o que eu defendi e sugeri ao governador Helder Barbalho é que nós temos, por exemplo, na José Malcher, num espaço de 300 metros, nós temos a escola Ulisses Guimarães, Deodoro de Mendonça, Pinto Marques e Orlando Bittar. A mais distante, com certeza devem estar ociosas. Exatamente. Veja as milhares de domésticas que vêm para o centro de Belém para atender no shopping, nos consultórios, as varredoras de rua, a creche para a população pobre e que não tem onde deixar seus filhos. E o que acontece com essa geração que perde a capacidade cognitiva, o desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos é fundamental para que quando cheguem no nível médio, no ensino fundamental e no nível médio, haja um bom desempenho. Como é que uma criança dessa que não tem a mínima assistência vai chegar para ter um desempenho na escola? Não vai chegar, não está chegando. Então o Brasil tem que olhar claramente para 3 situações gravíssimas que envolvem a nossa cidadania. É a questão da creche pública, assistência à criança, imediatamente após o nascimento, assistindo a mãe, inclusive, que é para vir para um serviço. As creches diferentes, eu falo do tribunal lá na 40 horas, essa aqui é centro da cidade, sim, mas para a demanda que chega. Aquelas que vêm para o centro da cidade, é a questão da creche, a questão da fome. Isso não é invenção, o Betinho pregava isso no país, um país portentoso como o nosso. Nós temos subsídios em tantas áreas, nós não temos condição, um país portentoso, exportador, com 13 milhões e meio de desempregados. Qual é o horizonte que uma mãe de família, que um chefe de família tem ao acordar 13 milhões e meio de irmãos nossos desempregados? E o Brasil exporta, grande exportador de alimento, é preciso que o governo olhe, todos os governos, toda a sociedade. Então, é a creche pública, é a questão da fome e o olhar que está sendo atrasado na questão das penitenciárias. Quando eu falo na creche, vai dizer, leva tempo sim, mas o Brasil tem tecnologia, eu sou engenheiro. O Brasil construiu, jogou fora 8 bilhões e meio para construir os estádios da Copa. Então, há tecnologia implantada para abrir condição da mão de obra atuar. Nós temos condição de fazer isso, o programa contra a fome, uma pirâmide da presidência da República, governadores, prefeitos municipais. A gente minimiza esse problema, a questão doente que eu lhe falava. Não sou médico, mas aprendi com a experiência da vida. Chega um politraumatizado no pronto-socorro, a equipe médica, passei muito tempo na Faculdade de Medicina trabalhando, escutava muito isso dos colegas, professores comigo lá, eu tratava de saneamento nessa área. Eles diziam, primeiro nós temos que estabilizar o doente, para depois cuidar da fratura. Não adianta você cuidar da fratura e o doente morrer. A situação brasileira é esta. Nós temos um caos social pela falta do serviço da infraestrutura, da educação, da saúde, do transporte, da segurança. Então temos que eleger a prioridade e coragem
para fazer, vamos dizer, a criatividade, a inovação. Conselheiro, o governador Helder Barbalho reagiu ao seu ofício? Muito bem, muito bem. Tive a oportunidade de conversar com ele, com a doutora Daniela também, que estava presente, e é uma coisa lógica. Primeiro eu quero dizer, neste país, quem pode ser contra uma creche pública? E quem for contra, que levante sua bandeira e diga por que é contra. Qual foi o exemplo que eu utilizei? Num espaço de 300 metros, 4 escolas públicas com vagas ociosas. Por que não se concentra em 3? Mas na estrutura do governo do Estado, tem como incluir a função creche? Diretamente, a Assembleia não tinha. E conseguimos fazer. Na questão aí nós vamos passar para o campo burocrático. Mas a boa vontade e os bons juristas removem esse problema. Então, havendo o desejo, e eu senti muito claramente na fisionomia do governador, da sua esposa, o desejo de atuar nessa área, porque é uma área justa, que clama. E o que é que vai acontecer? Uma escola que eventualmente está sendo recuperada, mas está lá praticamente ociosa, e se amanhã você passa lá e vê 200 crianças atendidas, na mesa da sinuca, eu não sou especialista, na mesa da sinuca há 7 bolas que valem alguns pontos, e a bola branca, que não vale ponto nenhum, mas impulsiona as outras bolas para colocar na sinuca. O que eu estou estimulando é que uma atitude dessa do governo do Estado seja uma questão de estimulação aos outros setores, porque o cuidado com a criança é do Estado brasileiro, mas é da nossa sociedade. Então, se nós tivermos, por exemplo, um olhar mais rígido, mais seguro a respeito de gastos públicos que poderiam ser evitados, no que se refere aos supérfluos, ao que se refere a alguma coisa que se chama privilégio, vai sobrar dinheiro para se colocar na creche pública. E é essa a esperança de todos nós, porque eu tenho a convicção, eu já estou chegando a uma certa idade, né? Então eu quero olhar e poder propor para a geração que vem atrás de mim um país melhor. E nós temos esses 3 casos que eu vou referir, pode ser que eu sofra até crítica, né, de alguns atentos comentaristas, mas dizer que a creche pública, a fome no Brasil e a questão do sistema penitenciário merecem uma prioridade não número 1, elas merecem da sociedade brasileira a prioridade 0, porque tem que ser combatidas imediatamente. Sem que façamos isso, nós não temos um futuro. Boa sorte nessa sua nova empreitada. Muito obrigado pela entrevista e volte sempre. Eu que agradeço essa atenção e muito obrigado pelo seu apoio permanente. Ok. Boa noite a todos. Logo depois do intervalo, vamos conversar com o senador Cristóvão Buarque. Eu volto já.